Fala aí galera, eu sou o Tei e tem muita coisa pra gente falar do meta e do competitivo do Yu-Gi-Oh! Mas assim, cá entre nós, né? Pau no cu do meta. E muito bem, meus amigos, estamos aqui para trazer mais um episódio da nossa série de PNC do meta. Pra quem não tá ligado, dá uma olhada nesse card aqui, onde eu tenho a minha playlist de PNC do meta. Claro, eu venho alimentando muito menos do que eu alimentava no outro canal, eu tenho que voltar a fazer. Mas basicamente a série consiste em falar de decks que não tem absolutamente nada a ver com o competitivo, mas ao mesmo tempo são decks que tem alguma dinâmica interessante e legal, que vale a pena ser explorada. Afinal de contas, tem muito mais além da camada do competitivo do Yu-Gi-Oh! Do metagame. Tanto que tem gente que nem gosta de mergulhar naquela camada e fica na partezinha de baixo mesmo, falando literalmente PNC do meta. E esse vídeo aqui é pra vocês, pra falar desse tipo de deck. Lembrando que se você quer que eu comente sobre algum deck específico, deixa aí nos comentários. Já tô na lista com deck de Shark e eu acho que é mais ou menos isso. Deixa nos comentários o vídeo que você quer que a gente fale sobre. E hoje eu quero falar sobre o deck de Generator. Pois é, esse deck aí sobre divindades da mitologia nórdica. Esse deck que brinca mais do que joga, mas a gente vai tentar entender um pouquinho do funcionamento do deck e por que ele pode ser interessante para o seu uso pessoal aí, seu coitado que simplesmente não se importa com o competitivo do Yu-Gi-Oh! O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos, partiu, vamos lá. E muito bem, meus amigos, antes de a gente poder prosseguir com o vídeo, eu quero só te dar um recadinho rápido aqui, que é pra gente poder falar sobre o seguinte. Eu acho que todo mundo conhece o canal do DB Grinder, não é? Todo mundo conhece o canal do DB Grinder, pois é. Então, eu, de um tempo pra cá, tentei fazer deste canal aqui o meu DB Grinder brasileiro. Então, eu trago sempre jogos comentados que você pode ver ali nessa tela que eu vou deixar aqui pra você poder ver. Muito bem, então eu vou tirar minha webcam aqui da frente. Esse aqui é o meu canal. Caralho, tá todo bugado, né? Enfim, esse aqui é o meu canal que você pode seguir. O link tá na descrição aí. Você pode acompanhar meu canal por lá, onde eu sempre trago jogos comentados diariamente. Tem, pelo menos, tem 2 jogos comentados todo santo dia. Então segue lá pra você ver jogos comentados, mas não só isso. Eu tô na proposta de tentar trazer aqui, eu acho que todo mundo conhece que lá no DB Grind ele rola um torneuzinho, né? Uns jogos apostado valendo grana, que é o Iron Man, tá? Então eu quero tentar trazer aqui pra galera BR, pra você, meu cara amigo, poder jogar os seus joguinhos no DB valendo grana e conseguir ficar rico dessa forma. Pois é, então eu pretendo trazer, né, só que a diferença aqui do DB Grinder é mais ou menos isso aqui. É mais ou menos esse Homem de Ferro. O nosso, o que eu vou trazer aqui no meu canal, vai ser esse Iron Man aqui. Então esse é o choque de realidade que a gente vai ter. Mas, lembrando que se você quer participar desses jogos que vai ser valendo grana, a proposta é muito simples. A gente vai colocar ali um valor, por exemplo, de 25, 50 e, sei lá, 100. Duvido muito que alguém queira jogar valendo esse valor, mas, por exemplo, se você quiser jogar uma partida valendo 25, eu vou começar só com as single match, tá? Então se você quiser jogar valendo 25 reais, você vai pagar 25 reais, você vai transferir pra mim pro meu Pix. O seu oponente que quiser jogar com você vai transferir também no meu Pix. E aí eu simplesmente falo pra vocês, vocês vão jogar essa partida e quem ganhar a partida leva os 50. E foda-se, é isso, beleza? Daí vai ter 25, 50 e 100. Se você quiser apostar, você aposta. Se você ganhar, você simplesmente leva o que tá no pote, né? Você leva, né, o dinheiro do oponente. É isso, e você fica com os dois. Então, se você quiser participar, deixa aí, me chama lá nas minhas redes sociais e a gente vai tentar fazer coisa nesse sentido. Agora que eu já enrolei pra caralho, vamos voltar pro assunto do vídeo em si, partiu transição. Muito bem, então aqui a gente vai poder tirar a webcam aqui da frente, né? Eu vou pedir um tempinho básico pra você, pra poder tirar essa webcam aqui da frente. Cadê? Tem que tirar isso aqui também. Beleza, tirando a webcam da frente, a gente vai poder acompanhar juntos a tela do Yu-Gi-Oh! Pro. E no Yu-Gi-Oh! Pro é onde a mágica toda vai acontecer. Como você pode ver, eu coloquei aqui uma basezinha de um deck de Generator. Lembrando, isso aqui não é a caralho de um deck profile, tá? Então, eu sei que tem esses decks, esse tipo de deck, eu não gosto de falar muito deles, porque sempre tem as pessoas que jogam com esses decks e que acham que são maravilhosas com esse deck. Então, qualquer coisa nesse sentido, o cara vai vir criticar deck lixo. Mas que deck horrível, mas também, o cara diz que o deck é ruim, mas ele monta o deck horrível desse. Mano, pau no seu cu, meu irmão. Vai te fuder, monta teu deck, cala a boca, joga aí. Agora eu só tô mostrando, só quero mostrar o funcionamento, não pra você que já usa o deck. Se você já usa o deck, nem assiste o vídeo. Eu quero mostrar pra quem não conhece o deck, ou tem curiosidade de conhecer e falar das características básicas dele. Entendido? Beleza. Então o Generator, pra quem não conhece, é feito em volta da mitologia nórdica, né? Onde você tem basicamente os boss. O deck gira em torno dos boss. Tanto que todos eles têm boss aqui no nome. Ou seja, se ele é um boss, digamos que ele é o chefão, e todos eles têm um nível 9. Ou seja, quando os decks de Yu-Gi-Oh! Mesmo principalmente os contemporâneos, né? Quando eles têm um deck que tem muito monstro de nível alto, a dinâmica basicamente consiste em você conseguir colocar de alguma forma esses monstros de nível alto na mesa, por Special Summon.
invocando enquanto você constrói jogadas, certo? Então você tem lá, por exemplo, o Blue Eyes, o Galaxy Eyes, você tem os Danger, por exemplo, que é uma mecânica toda em volta de monstros, não só grandes, mas os grandes conseguem entrar na mesa com muita facilidade pelo próprio efeito. Então, mesmo que seja um monstro de nível alto, não importa, você vai conseguir colocar ele na mesa. O Generade, ele tem uma dificuldade muito grande, porque... Primeiro, né, o ponto principal do deck. Ele tem esses monstros de nível 9 e, ao mesmo tempo, ele não tem uma forma de colocar isso aqui enquanto tá tentando construir essa jogada, pelo menos early game, tá? E, ao mesmo tempo, você precisa ter muitos dele. Talvez não tantos quanto eu coloquei aqui, apesar de eu acho que é um número razoável, mas você precisa ter, certo? A forma que você tem de conseguir colocar eles na mesa são algumas. A primeira, via engine, duas via engine, é com o Lopt, sei lá como não falo o nome dele, que é a principal monstrinho do main deck, porque através dele você acessa ele nível 4, então ele é normal sumo, e ele tem um efeito que é o seguinte: você pode controlar só um dele, e todo Generated monstro que você controla ganha 1000 de ataque e defesa durante o turno do oponente somente, beleza? Durante a main phase, Quick Effect, você pode tributar um Generated monstro, incluindo ele mesmo. Special Summon nível 9 Generated com nome diferente do seu deck, você só pode somente usar um desses efeitos por turno. Então, normal summon dele você pode invocar qualquer um dos outros. Isso é bom, porque inclusive faz com que você chegue na principal carta do deck, que é a segunda forma de colocar os seus bichos na mesa, que é a Generated Boss Stage. Como eu fiz no meu vídeo de cartas absurdas em decks ruins, você pode ver nesse card aqui, eu coloquei esse campo porque ele é completamente absurdo e o deck depende completamente dele, o que é uma das principais deficiências do deck. Bom, o efeito dele é muito simples. Uma vez por turno, se cards são adicionados do main deck para a mão do oponente, exceto durante a damage, isso conta a draw phase dele, ou seja, ele é obrigado sempre a adicionar uma carta do deck para a mão dele, então o campo sempre vai trigar. Ele diz que você pode Special Summon um Generated monstro do teu deck em posição de defesa. Beleza, então o campo tem uma forma de você colocar os monstros de nível alto do teu deck, porque você vai invocar do deck se o oponente adicionar a carta do deck pra mão. Isso por si só já é muito forte. Mas, se você Special Summon Generated monstro durante o turno do oponente, exceto durante a damage, você pode Special Summon quantos Generated tokens possíveis numa posição de ataque, mas destrua durante a end phase. Então, basicamente, a ideia é que o cara compra uma carta, você invoca o Generated do deck, e aí você cria quantos tokens forem possíveis na mesa. Agora, por que é interessante criar tokens na mesa? Porque o Generated, eles têm uma característica em comum, que para poder ativar os efeitos dele, todos eles precisam tributar o monstro para poder fazer uma ação. Com exceção de alguns, né, como por exemplo essa menina aqui. Mas em linha geral, você precisa tributar o monstro Generated ou um monstro do tipo deles para poder fazer uma ação. Então, esse aqui precisa tributar um Generated, esse aqui precisa tributar dois Generated. E aí você entra nos efeitos dos monstros especificamente, que a gente vai comentar agora. Esse aqui é o Big Boss, por isso que eu estou usando dois dele. Ele é a forma de interação, principal forma de interação, porque só pode controlar um dele, né? Essa outra característica que só pode controlar um de cada, beleza? Beleza. Uma vez por turno, se seu oponente adicionar card do deck pra mão, exceto durante a draw phase, você pode fazer seu oponente mandar um monstro da mão ou campo pro cemitério. Ele escolhe. Esse efeito é legal. Você força o cara a mandar um monstro da mão ou campo pro cemitério. Se ele tiver só um monstro no campo e não tiver monstro na mão, ele vai ter que mandar o monstro do campo pro cemitério. É ele que manda, não é você. Você faz com que ele mande, tá? Então, se for um Link de Sky Strike, por exemplo, a Ray não triga, porque quem tá mandando é ele, não você. Beleza? Agora, quando um card ou efeito é ativado, Quick Effect, você pode tributar dois Generated e ou Spellcaster, pode ser ele mesmo também. Daí você nega a ativação e se fizer, destrói o card, ou seja, ele é um Omni Negate que destrói, porém, esse Omni Negate vem a custo de tributar dois monstros. Por isso que o campo é extremamente importante, porque primeiro, ele coloca a porra do Generated grandão no teu campo, e segundo, ele gera os tokens, e os tokens não são pra ser link material, nem pra bater, porque você só faz o turno do oponente. São simplesmente food pros teus Generated e ativar os efeitos. Por isso que essa carta é muito absurda e faz muito pelo deck, e você depende 100% dela, tá? Então, basicamente, essa é a proposta. A Hela aqui, por exemplo, você vai tributar um Generated ou um zumbi, e escolher um Generated ou um zumbi monstro do cemitério, com o nome diferente do monstro tributado, e você vai fazer Special Summon dele em posição de defesa. É uma forma de recoveryzinho, digamos assim. Você tem esse cara aqui, né, que você pode tributar qualquer número de Generated monstro ou Warriors e escolher monstro no campo pelo número que você tributou, né? E aí você destrua. E seu oponente pode comprar cartas igual o número de monstros destruídos no campo. Essa carta é ruim, não sei porque eu coloquei ela aqui, mas enfim. A próxima é essa aqui, né? Que é usada em deck de planta também. Inclusive, essa é uma característica dele. De repente, você pode exploitar ele em algum deck que é do tipo deles, porque eles interagem com o Generated ou com o monstro do tipo deles. Como você pode ver, a Hela, que pode invocar zumbi também. Esse cara aqui, se ele é invocado, se é normal ou special, né? Você pode adicionar um Generated ou uma planta monstro do deck pra tua mão. Ótimo, então uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, Lopt efeito, tributa ele mesmo, invoca essa mina efeito, invoca e adiciona o campo, você ativa o campo, passa pro cara. O cara vai comprar uma carta, campo efeito, pode invocar ou esse cara ou esse aqui, ele entra por special, efeito do campo, cria 4 tokens e você tem a forma de interação na mesa. Essa é uma opção que você tem. Além deles, você tem esse cara aqui, que ele pode tributar do Generated e ou rocha pra escolher um card no campo, Banal, e por fim, esse cara nega um sumo inerente, tributando um Generated. Basicamente, esses são os monstros grandes. Agora,
Como o deck é tão dependente do campo, quais formas que tem de chegar nele? Aí a gente passa nas outras Spell Trap Generated, que é uma deficiência forte. O deck não tem Spell Trap boa, a única que tem é o campo. As demais só são boas porque interagem com o campo. Em linhas gerais elas são ruins, porque você tem essa aqui, que ela é a Generated Boss Quest, que você pode revelar um Generated monstro da tua mão e se fizer adicione até 2 Spell Traps com nome diferente do teu deck, exceto ela mesma. E aí você vai colocar a carta que você revelou no fundo do deck. Basicamente você precisa ter muito Generated. E aí a gente começa a entrar num paradoxo chatíssimo, porque apesar dos Generators serem alcançáveis e invocáveis do teu deck por causa do efeito do campo, e você tem outras cartas que interagem com o campo, ao mesmo tempo, isso aqui faz com que você seja necessariamente, para ser um deck produtivo e bom, só use o Generator de fato bons. Ou seja, o Omni Negate, essa mina que invoca do cemitério e no máximo alguma outra interação ou algum bicho ou essa aqui, que adiciona a carta. Poucos. O problema é que você tem essa spell e o campo, ele é alcançável de bem poucas formas. Então, ter esse bicho tributando para invocar a planta é pouco. Terraform é pouco. Essa carta aqui, Hard Draw, é pouco. Por isso que essa spell te ajuda. Essa spell faz com que você revele um Generator para adicionar o campo e uma trap, por exemplo. Mas, pra você ter essa spell viva, você precisa ter um bom número de Generators, senão você não tem Generator pra revelar, o que é extremamente escroto, porque fora essa menina, nenhuma outra carta adiciona a carta Generator deck pra mão. Entende? Então é chato demais. E sem falar que as Spell Trap que você busca não é algo completamente broken e absurdo. Você vai adicionar o campo, que é o que você quer. Que é broken e absurdo? É, mas é muito unilateral, linear. Fora isso, você tem a Trap. E a Trap faz o quê? Ativa um Generated Field Spell diretamente do teu deck ou cemitério. E aí o oponente compra uma carta. Por que o oponente compra uma carta? Pra, caso você ative mid jogada dele, você dá a Trap, ativa o campo e o cara compra uma carta. Isso automaticamente triga o efeito do campo, que vai invocar alguém que, por sua vez, vai poder invocar os tokens e deixar a tua mesa viva. Essa é a ideia. Mas, percebe como é estranho? É estranho. O fato de você dar uma carta pro oponente comprar sempre me incomoda profundamente. Porém, é a forma que você tem para poder fazer o campo trigar mesmo fora de hora. Como, por exemplo, você precisa ter formas de fazer o cara comprar cartas durante o teu próprio turno. Porque senão você fica complicado de você colocar os teus bichos por special. Porque pra você invocar o Generator grande, o cara tem que adicionar uma carta do deck pra mão. Você forçar ele a comprar uma carta é uma das melhores formas de fazer isso, tá? Então por isso que você tem o Exceed, por exemplo, que ele é feito com 2 ou mais monstros de nível 9. E aí ele tem o seguinte efeito, Quick Effect. Você detacha o material dessa carta, cada jogador compra uma carta. E aí cada jogador pode atachar um card da mão ou campo no Exceed. Beleza? Então você detacha o material, fala efeito, os dois compram e cada um escolhe a carta que vai atachar nele. Mas ele vai ter 2 materiais extras e ele ganha 1000 de ataque para cada material que tem nele, tá? Então essa é a parada. Isso faz com que o cara compre uma carta durante a tua jogada. Ou seja, você vai poder invocar um outro Generator do teu deck. É assim que você usa, para ir forçando o efeito do campo e colocando mais boss do Generator na mesa. Porém, eu ainda acho um rolê muito trabalhoso. Mas ainda assim o deck é legal. Outra coisa que faz com que seja um paradoxo chato é que não sei se é necessário usar essa spell, mas eu gosto. Que ela vai poder descartar um monstro de nível 9 ou mandar do campo pro cemitério, né? E aí você compra 2 cartas. É custo, tá? Então o Ash aqui é desesperador e tenebroso. Mas mitiga um pouco a necessidade que você tem de usar essas cartas bosta. E ao mesmo tempo faz com que você tenha um proveito. Não só pra poder usar essa carta. Porque essa carta também tira o boss da tua mão e coloca no deck pra você poder invocar o boss do teu deck. Então, mais ou menos essa é a parte de engine do deck. Por fim, uma trap que você tem que seria uma coisa diferente quando você tem essa spell pra poder buscar o campo, por exemplo. É essa trap aqui que eu não sei o quão bom é de se utilizar no main deck. Mas, quando o oponente ativa um card ou efeito em resposta à ativação de um Generate Card ou efeito, você pode descartar uma carta como custo. Seu oponente, o efeito da carta do oponente torna se cada jogador compra uma carta, tá? Então se o cara ativa qualquer coisa, por exemplo, eu ativo o campo Generator, ele compra uma carta, efeito, o cara vai dar Ogre ou Místico, eu posso ativar essa Trap Enchain, e aí eu descarto uma carta, e o efeito do Ogre do oponente, ou do Místico do oponente vai ser, cada jogador compra uma carta, daí eu compro uma carta, o oponente compra uma, tá ligado? E aí eu continuo resolvendo o meu campo, se eu não tiver feito o efeito do campo ainda, eu vou poder ativar, se for no meu turno, por exemplo. Então o objetivo dessa carta é esse, mas é muito, muito estranho, sem falar que dando carta pro oponente é chato, apesar desse cara tentar mitigar um pouco, forçando ele a mandar um monte da mão pro cemitério. Então, basicamente, a estrutura básica do deck. Vamos passar para algumas coisas um pouco fora da engine. Partiu transição. Cadê ela? Aqui. Muito bem, então, algumas coisinhas um pouquinho fora da engine é essa menina aqui, que é a Condemned Witch, que é o seguinte, quando esse card é normal ou invocado, você pode adicionar um Forbidden Quick Play Spell do deck pra tua mão. É um efeito interessante, mas isso por só não justificaria no deck. Por que eu quero buscar spell Forbidden Quick? Basicamente você tem o Forbidden Chalice ou o Forbidden Droplets. Você pode buscar qualquer uma das duas. É interessante,
Mas o efeito de fato bom dela, porque isso é só um bônus, o efeito bom dela é que durante o turno do oponente, durante a main phase do oponente, você pode tributar essa carta como custo, e aí você vai fazer esse Special Summon de nível 4 fada do teu deck, exceto ela mesma. E você pode invocar o Lopt, sei lá. E aí, no turno do oponente, ou seja, no meio do turno dele, você vai poder dar o efeito dessa mina, ela entrou e buscou uma Forbidden, ou seja, você interage com o cara. Daí você vai poder dar o efeito dela, tributar e invocar esse cara pode se tributar e invocar qualquer um dos bichão grande. Se você já tiver o campo, então melhor ainda. A combinação dessas duas cartas aqui é muito boa, porque aí você consegue fazer a interação do Generator plus alguma Forbidden setada, tá ligado? E você vai ter um monte de token na mesa, você vai invocar o Lopt vai poder dar... E aí, o teu campo não precisa invocar esse cara, o teu campo vai invocar o boss. E aí, o Lopt pode invocar outro boss, tá ligado? E você fica com a diversidade do que você vai fazer e como você vai interagir muito alta, porque como você já tem o Omnigate, esse cara pode invocar o cara que bane, ou esse cara pode invocar o cara que nega summon. É muito grande a quantidade de coisas que você pode fazer. Por isso que essa combinação aqui é uma das melhores que você pode ter. A parada o deck, apesar de ser consistentezinho, essa consistência vem a custo de cartas ruins. Ou seja, essa carta aqui, por exemplo, a forma de chegar nessa carta eu acho muito pouca, e essa carta é muito boa. Então eu acho que acaba que faltam algumas coisas, né? Faltam, além disso, pra ajudar a colocar os seus nível 9 na mesa, você tem essa carta aqui, que é a World Legacy Monstrosity, que... ela tem dois efeitos, ou você vai fazer summon de um monstro nível 9 da tua mão, ou você vai escolher o nível 9 que você já controla e vai fazer special summon do teu deck de 2 nível 9 com nomes diferentes. Isso era muito bom pra fazer o Calamities, por exemplo, mas continua sendo muito bom, porque você coloca 2 boss na mesa e você pode fazer o Yomongard. Então, enfim, essa carta é muito boa nesse deck. Não sei se essa decklist é a melhor possível, como você pode ver, espaço pra tech é muito pouco. Se você quiser usar mais espaço pra tech, você vai ter que abrir mão de umas coisas que são chatíssimas, tipo, tirar 2 da spell que compra, o que ia talvez diminuir essa quantidade de monstro, mas entra no paradoxo que eu citei, o que é chato. Outra coisa que dá pra usar é usar com Invoked, né? Você tira a engine de Condemned Witch e usa a engine de Invoked, você não vai chegar nas interações extra de Generator, mas você vai ter o Generator plus engine de Invoked, o que dependendo pode ser interessante. Outra engine que você pode usar é a engine da Divine Heralds, tá? Se esse card é novo, você pode mandar uma fada do teu extra deck ou deck, e você pode mandar a Trias. Essa carta aqui, pra quem não conhece, ela tem o efeito Quick, que durante a main phase, se esse card tá na tua mão ou cemitério, você pode tributar até 3 fadas e faz pressão desse card, mas bom quando deixar o campo. E você pode aplicar os seguintes efeitos, dependendo da quantidade de monstros que você tributou. Se você tributou 2, você pode destruir uma carta que o oponente controla, sem dar alvo. 2 ou mais, né? Se você destruiu 3, você pode comprar 2 cartas. Se você tributou 3, no caso, você vai poder destruir 2 cartas que o oponente controla e comprar 2 cartas. Essa carta é bem boa, tá? Inclusive o Diviner mila ela e você pode dar ela early game pra construir jogada, dando o efeito dela do cemitério, tributando o Diviner, invocando essa mina pro campo. Ela não vai trigar nenhum dos efeitos de matar carta nem comprar carta, mas tudo bem, porque o Diviner triga efeito quando é tributado. E aí você pode invocar o nível 2 ou menor fada, exceto ela mesma. Pra isso você ia ter que usar algumas outras fadas Tanner, por exemplo. E você podia fazer jogada de Nidofiber. É uma jogada um pouco mais explosiva. Dá pra usar, dá pra fazer, tá? É só uma possibilidade. Enfim. Mas galera, é mais ou menos isso. Eu acho que o deck ele é legal, ele é interessante. Tem uma carta estúpida que você coloca monstros muito grandes. Os monstros são relativamente estúpidos também. É um deck muito bonito e muito legal. O foda é que o campo é caro pra cacete, desproporcional com o que o deck faz. Se ele baratear, se tivesse um reprint legal, ia ser show. Mas ele tem todos esses problemas, e por isso que ele é um deck que não tem absolutamente nada a ver com competitivo. Suporte que eu gostaria que tivesse? Bom, cara, um suporte que eu gostaria que tivesse era tipo uma forma melhor, que fosse ao mesmo tempo monstro na mesa e ao mesmo tempo uma forma de fazer você ver as suas jogadas seriam melhor, pra evitar de você usar essas cartas ruins, ou seja, ter cartas boas que fazem você chegar no campo. Ia ser muito melhor. Um bicho que quando é normal summon adiciona uma carta Generator. Você pode buscar tanto monstro quanto pode buscar spell. Ia ser muito bom. E aí ele tem um efeito no turno pra gente tributar pra fazer alguma coisa. Excelente. É algo nesse estilo que ele precisa. Mas enfim, por hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, comenta o que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo, sim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais.